Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Nós estamos aqui mais uma vez para meditarmos um pouco a respeito da palavra do Senhor, a respeito daquilo que o Senhor deseja de cada um de nós, a respeito daquilo que o Senhor deseja que façamos. E a lição é a de número 15, que tem como título Uma igreja sob o senhorio do Cristo ressurreto. O texto base da lição está em Atos capítulo 2, dos versos de 1 a 47, né? E a lição vai falar assim um pouco da vida de Pedro, que foi, vamos dizer assim, uma figura bem presente na vida de Cristo Jesus, nosso Mestre, Senhor e Salvador, né? E então, como já estudamos em lições anteriores, a gente percebeu, né, e lendo até em alguns textos, que Pedro era aquela figura, era aquele homem muito assim intempestivo, muito, eu não vou dizer assim agressivo, mas assim aquela pessoa inconstante, né? Muito apressado. E no texto de Atos, no capítulo 2, nós observamos ali a maravilha que Deus pôde operar através da vida daquele homem, né? Com a descida do Espírito Santo, né? E Pedro, em seu famoso discurso, né, ele vai colocando ali para os judeus e para tantas outras pessoas que estão ali, pessoas de outras regiões que falavam em outras línguas, né, em outros idiomas. Pedro vai falando ali da história do povo judeu, da saga do povo judeu, né? Porque mesmo após a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, ainda havia assim um carrancismo, né? Um apego às tradições judaicas, né? E muitos ali ainda não tiveram o encontro com Cristo, né? E Pedro vai tratar assim de forma esplendorosa, com a ação do Espírito Santo, dessa questão, né? Fazendo com que as pessoas reconhecessem a sua vida de pecado, reconhecessem que Jesus Cristo era e é o Senhor, e com certeza continuará sendo o nosso Senhor, né? Para todo sempre. E a lição nos mostra dois pontos principais que foi observado ali naquela ocasião na vida da igreja, né, da qual hoje fazemos parte, né? E eu pergunto a você, meu amigo, a você, meu irmão, como nós temos proclamado o nome de Jesus, né? Pedro enfrentou ali tantas contradições, uma situação muito complexa, que era a tradição judaica, né? A cultura helenista daquela época e a cultura romana, do Império Romano ali, preponderando sobre todo aquele povo, né? E muitas influências na vida do povo judeu. Então Pedro enfrentou toda essa situação. E o que nos chama a atenção
é que quando nós nos colocamos na presença do Senhor e obedecemos a sua palavra, né? E não negociamos com o pecado, o Senhor, através do seu Espírito Santo, da sua palavra, nos dá força para que nós possamos testemunhar as pessoas que estão ao nosso derredor, né? Então Pedro foi este homem usado por Deus, né? E como nós temos nos dias de hoje, nos nossos dias, nós temos feito para que o Evangelho do Senhor Jesus seja proclamado às pessoas que estão ao nosso derredor? Será se nós estamos sob o senhorio de Cristo como igreja, né? Do Cristo ressurreto? Então, os dois pontos que na lição que nos chamam a atenção na vida da igreja do passado, a igreja de Atos, né? É que essa igreja era uma igreja submissa a Cristo Jesus, né? E o apóstolo Pedro diz em seu discurso que em Jesus Deus veio até os seres humanos para finalmente criar para si um novo povo. Paulo, algum tempo depois, expressará esta verdade a Tito, afirmando que Cristo se entregou à morte por nós, com a finalidade de nos purificar e tornar-nos seu povo, um povo sempre desejoso de praticar o bem. Então, Pedro estava ali naquele discurso, mostrando as maravilhas que Deus havia feito na vida do povo e que Cristo veio a este mundo, morreu e ressuscitou para isso, para nos purificar dos nossos pecados e das nossas maldades, né? O próprio apóstolo Pedro posteriormente vai explicar em sua primeira epístola que o objetivo de quem ministra, ainda que possa ser mal compreendido no dia de Pentecostes, alguns os confundiam como bêbados, né? Em última análise, glorificar a Deus por Jesus Cristo e deixar-se dirigir por Ele em todas as suas ações, gestos, atitudes, propósitos e pensamentos, né? Que é o que vemos ali no texto de 1 Pedro 4:11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Cristo Jesus, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então, Pedro coloca essa situação, porque ali o que prevalecia ainda era o tradicionalismo judaico, né? Da lei, que o homem, se ele cumprisse todos aqueles rituais e obedecesse os 10 mandamentos, ele estaria livre de qualquer sanção, ele estaria limpo de seus pecados, né? Mas o que Pedro estava tentando explicar para aquela multidão era justamente o contrário, que nós somos pecadores, que eles eram pecadores, assim como ele também, Pedro era pecador. E em nenhum momento Pedro colocou a própria vida, mas ele usou os textos bíblicos para mostrar isso para aquelas pessoas, né? E o texto que é usado pela lição mostra que em tudo nós devemos nos colocar diante de Deus, para que Ele
o Senhor Deus, Cristo Jesus, seja glorificado em nossas vidas, porque a Ele pertencem todo poder, toda honra, toda glória, todo louvor, né? E Pedro enfatizou as maravilhas de Deus na vida do povo dele, né? Mas ele também confrontou os poderosos, confrontou as pessoas, né? E algo que nós queremos aqui enfatizar, né? Inclusive a lição coloca de forma assim bem clara, é que hoje, como igreja, nós estamos vivenciando as mesmas situações, né? Como igreja, muitos pensamentos, muitas ideias, né? Onde o hedonismo tem prevalecido, os conceitos de vida, né? Conceito de amor, de relacionamento tem prevalecido, né? E como nós devemos nos comportar diante de muitas afirmações, né? Inclusive, e Paulo já nos alertava a respeito dessas situações. Então, como o apóstolo Pedro, nós devemos nos posicionar como igreja e não negociar com o pecado, né? Antes importa obedecer a Deus do que a homens, né? E como igreja, meus irmãos, meus amigos, né, pessoas que nos assistem, nós devemos nos posicionar diante do pecado, não negociarmos com o pecado, né? Mas antes obedecermos a palavra do Senhor, obedecermos ao Senhor de nossas vidas, obedecermos àquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, obedecermos àquele que morreu por nós para nos purificar de todas as nossas iniquidades e pecados, né? Talvez esta seja hoje uma das áreas de deficiência da pregação contemporânea, pois o desejo de ser agradável, gentil e politicamente correto tirou a força da proclamação. É interessante pensar que Deus nos ama a ponto de morrer por nós, mas isto não significa, em hipótese alguma, conivência com os nossos erros. Sua simpatia conosco, não com as nossas coisas abomináveis que às vezes fazemos. A recomendação às lideranças das igrejas neotestamentárias era de repreensão aos que seguiam o pecado e repreensão diante de outras pessoas para que servisse de exemplo, né? É o que diz o texto de 1 Timóteo 5,20: aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor, né? Meus irmãos, nós precisamos tomar uma atitude correta diante do Senhor, diante dos nossos delitos e pecados, diante dos pecados dos nossos irmãos, não julgando, não condenando as pessoas, mas alertando a respeito, né, da vida de cada um, da nossa consciência em Cristo Jesus, dos nossos deveres como cristãos. Não devemos ser simplesmente meros coadjuvantes, mas nós devemos ser atores principais nessa luta contra o pecado, nessa luta contra as potestades do ar nas regiões celestiais, né? Temos vivido tantas situações que eu não quero aqui conjecturar ou falar, né, porque é um assunto abrangente, mas nós devemos tomar posição diante das coisas de Cristo, diante do mundo, né? Paulo afirma, o apóstolo Paulo, que nós somos representantes da pátria celestial.
né? Nós somos sacerdócio, povo eleito, povo escolhido. E o que nós temos feito, né? Nós, de fato, estamos sendo submissos a quem? A Cristo ou ao mundo? Né? Será se nós estamos valorizando, né, o esforço do Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo, que sofreu, que nos trouxe maravilhosas lições, né, preciosos ensinamentos, né? Será se nós estamos valorizando tudo isso, né? Por isso nós devemos nos colocar, né, com toda a veracidade, né, sempre querendo a verdade, querendo aquilo que é correto, aquilo que é honesto, aquilo que agrada ao nosso Deus. E outra lição preciosa e um ponto principal que a lição coloca é que aquela igreja, a igreja de Atos, no capítulo 2, era uma igreja obediente e uma igreja arrependida, né? Arrependida dos seus pecados, né? E o discurso de Pedro no dia de Pentecostes levou os ouvintes à convicção do pecado, ao mesmo tempo em que os inquietou e tornou-os desejosos de aprender. Duas foram as atitudes recomendadas: arrependimento e batismo, e uma bênção prometida, o dom do Espírito Santo, né? Segundo Atos 2:38. O arrependimento é uma atitude que muda o rumo, a direção do pecado, provoca a sua conversão. O reconhecimento da prática do mal conduz ao desejo de mudança. Paulo estava falando disso quando afirmou o paradoxo da conversão, um sentimento de tristeza pelo mal cometido que leva à conversão e salvação que inunda o ser de alegria. 2 Coríntios 7:10, que diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, né? Da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. É um paradoxo, meus irmãos, né? Enquanto o mundo oferece tantas coisas que aparentemente são boas, né? Apreciáveis, agradáveis aos olhos, mas o fundo de tudo isso é um mar de destruição. É algo que excede o nosso entendimento, que causa destruição, que causa morte, e morte não só neste plano material, mas uma morte espiritual, né? Enquanto que o arrependimento dos nossos pecados produz alegria, não produz tristeza, né? Mas um arrependimento profundo para a salvação, né? Para a salvação de nossas almas. Então, diante desse discurso de Pedro, né, as pessoas ali começaram a entender a mensagem de Deus para as suas vidas. E o texto cita que 3.000 pessoas se converteram, né? 3.000 pessoas se converteram. A bênção prometida, o dom do Espírito Santo, não se restringia aos judeus presentes, porque havia uma tradição que somente os judeus faziam parte dessa herança, né, dessa bênção, né, prometida a Abraão. Ela era extensiva aos seus filhos e aos que estavam longe, ou seja, a igreja a qual ainda não havia sido acrescentados os gentios que seriam salvos. Há uma condição para que a promessa se cumpra na vida do crente: a separação da geração perversa, segundo Atos 2:40, não das pessoas pecadoras que devem ser amadas e alvo de orações por sua conversão, mas os atos pecaminosos que são praticados pelos que ainda não se converteram,
segundo Provérbios 28:13. Como resultado da obediência, aqueles homens e mulheres que permaneceram em Jerusalém, naquele dia agregaram-se à igreja. Quase 3.000 pessoas se converteram. A igreja de Jerusalém já nasceu forte, não apenas por causa dos 3.000 que se converteram, mas porque seus membros tinham características muito especiais, né? Então, outro fato interessante que ocorreu ali, né? Estavam ali presentes pessoas que não faziam parte da cultura judaica, né? E todos ali experimentaram as maravilhas de Deus operando através do seu Espírito Santo, né? E quase 3.000 almas se converteram. E a palavra do Senhor diz, né, e a lição retrata aqui, que características muito especiais fizeram parte da vida daquelas pessoas, né? Dentre as quais aqui nos afirma que eram constantes e então perseveravam, ou seja, aquelas pessoas perseveravam na doutrina de Cristo, né? Aquilo que Pedro estava afirmando ali com toda a autoridade, né? Que essas pessoas viviam em comunhão, né? E então compartilhavam com o que tinham, com seus irmãos, né? Em cada alma havia o temor de Deus e eles presenciavam a operação sobrenatural de Deus, né? Muitas coisas ali aconteceram, meus irmãos, né? De ordem sobrenatural, pessoas foram curadas, né? Pessoas vivenciaram muitas maravilhas que até mesmo não foram relatadas nos textos bíblicos, né? E eles exercitavam a liberalidade, ou seja, eles não estavam apegados aos bens materiais, tudo era comum, né? E ninguém, interessante que ninguém passava necessidade, né? Porque o Senhor acrescentava tudo a todos, né? E eles estavam unidos e tinham propósitos comuns. Então, quando se ajuntavam, havia alegria e singeleza de coração, né? Praticavam um verdadeiro louvor e eram simpáticos para com os de fora, né? Então podiam ver o Senhor acrescentando à igreja os que haviam de se salvar, né? E algo, meus irmãos, que a gente pode observar na vida da igreja de Atos dos Apóstolos, em que em primeiro lugar, uma igreja submissa a Cristo. Em segundo lugar, uma igreja obediente e arrependida. É que quando nós estamos sob o senhorio de Cristo, o Cristo ressurreto, que nos purificou dos nossos pecados, é que se nós estivermos alinhados com os seus ensinamentos, Ele opera maravilhosamente em nossas vidas, como operou na vida daquela igreja, né? Que já nasceu grande, né? E que impactou muitas vidas. O Senhor sempre estará conosco, né? Nos abençoando e abençoando a vida das pessoas que nos cercam. Nós precisamos, meus irmãos, aprender esta lição, que nós precisamos fazer a nossa parte enquanto nós estamos aqui nesta terra, né? Na cidade de Araguatins, quer seja em outras cidades, quer seja no Brasil, no mundo, mas nós precisamos entender que Cristo quer nos usar, que a igreja precisa se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, precisa orar, precisa buscar o Senhor enquanto se pode achar, para que o Senhor possa operar maravilhas em nosso viver, né? Nós precisamos, meus irmãos,
entender que Cristo quer nos usar, que o Espírito Santo tem atuado em nossas vidas, na vida da igreja, né? E Pedro, né, foi um homem usado por Deus, um homem pecador, assim como nós somos, um homem cheio de falhas, mas porém nós não devemos nos limitar às nossas condições humanas, mas buscar a presença do Senhor em nossas vidas, sob o seu senhorio, para que Ele possa nos usar, né? Para que nós possamos ter a autoridade de Cristo Jesus em nossas vidas, para que as pessoas possam enxergar a Cristo Jesus em nossas vidas. E finalmente encerrando, eu quero deixar essa palavra de conforto aos irmãos, aos nossos amigos que nos assistem, que nós, neste momento, meus irmãos, de dificuldade, dessa doença que tem porventura afrontado a nossa fé, colocado em nossos corações o medo, o temor, que tem atentado contra as nossas vidas, contra a vida da nossa família, dos nossos amigos, que nós possamos aprender com essa dificuldade, que nós estamos sobre o senhorio de Cristo Jesus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que o Senhor, Ele é o dono de tudo, de todas as coisas, que tudo ocorre para a sua honra e para a sua glória. Se isto está acontecendo, é porque o Senhor requer algo de nós, para que nós possamos crescer na sua graça, no seu conhecimento, que nós possamos aprender a orar mais, a testemunhar para os nossos amigos, para os nossos familiares, para que vidas possam ser alcançadas, para que nós possamos também praticar mais o bem, não só com os nossos familiares, mas com as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos colegas de trabalho. Que Deus possa, sim, abençoar a vida de cada um e que o Senhor possa estar conosco, nos ajudando em todas as nossas dificuldades. Meu bom dia a todos e que logo, logo nós possamos estar juntos, nos reunindo como igreja, ali no grande templo da primeira igreja batista, para estar louvando ao Senhor Jesus Cristo. Meu bom dia a todos, meu muito obrigado. Deus abençoe a todos.